Quando a porta do quarto da minha filha se abria de madrugada, eu fingia dormir. 3 meses de silêncio, escutando aqueles passos no corredor. Eu desconfiava, mas no dia que encontrei as marcas roxas nas perninhas dela, soube que precisava fazer mais que apenas rezar. Olá, meus queridos. Que bênção poder conversar com vocês assim, quentinha na minha cadeira de balanço. Sou Neide Aparecida Bueno, tenho 72 anos bem vividos e hoje moro aqui em Guarapuava, no coração do Paraná. Todo dia depois do almoço, quando o sol está mais fraquinho, gosto de me sentar no jardim e observar a natureza, bela, limpa e real. Minhas filhas me deram umas mudinhas de presente quando me mudei para essa casinha. No começo, achei que não ia dar certo, porque nunca tive muito jeito com planta. Mas sabe como é? A gente cuida todo dia, conversa com elas e elas respondem crescendo cada vez mais bonitas. É como a vida, não é? Você cuida, você dá carinho e mesmo depois dos temporais, as coisas florescem de novo. Aqui da varanda consigo ver o céu inteirinho, as nuvens passando devagarinho e sinto uma paz. Essa paz que demorei tanto para encontrar. Ninguém me falou que a velhice traria esse alívio, esse conforto de finalmente estar em paz com minhas memórias. Ah, antes de continuar minha conversa com vocês, queria pedir um favorzinho. Se você está gostando da minha companhia, clica naquele botãozinho de gostar e se inscreve no canal para a gente continuar essa prosa outras vezes. E me conta aqui nos comentários, de qual cidadezinha você está me assistindo? É de manhãzinha com um cafezinho, depois do almoço, ou já de noitinha com aquele chá quentinho como o meu? Eu leio todos os comentários, viu? Fico feliz demais em saber de onde vocês são e em que horinha tiram um tempinho para essa vovó aqui. Me conta, tá bom? Vamos criar uma corrente de carinho. Sabe, meus queridos, tem histórias que a gente guarda por anos, décadas até, porque são difíceis de contar. Mas chegou uma hora que percebi que guardar certas coisas só faz elas pesarem mais. Hoje quero compartilhar com vocês algo que mudou completamente minha vida, sobre um tempo em que eu precisei escolher entre o silêncio que machucava e a coragem que salva. Uma história sobre como, às vezes, o amor de mãe precisa virar uma força que a gente nem sabia que tinha dentro da gente. Foi um tempo em que os passos na madrugada me enchiam de pavor. Um tempo em que eu descobri que as paredes da minha própria casa escondiam sombras que eu não queria ver. Mas como dizem por aqui em Guarapuava, depois da tempestade mais brava, vem a calmaria. E foi assim que aconteceu comigo e minha pequena Sofia. Nasci em Prudentópolis, uma cidadezinha aqui mesmo do Paraná, em 1953. Naquele tempo, tudo era mais simples, mas também mais difícil, sabe? Meu pai, Geraldo Bueno, trabalhava como marceneiro, fazia móveis que eram verdadeiras obras de arte. Já minha mãezinha, Terezinha, cuidava da casa e vendia bordados para complementar a renda. Foi com ela que aprendi a ter mão firme com agulha e linha. Éramos uma família de 6 irmãos. Eu era a caçula das meninas. Meus 2 irmãos mais velhos, Juvenal e Osvaldo, já eram quase homens quando eu ainda brincava de boneca. Cresceram fortes como nosso pai, trabalhando desde cedo na marcenaria, aprendendo o ofício. Depois vinha minha irmã Iracema, que sempre foi a mais estudiosa, e Zuleide, que tinha uma voz linda e cantava no coral da igreja. Eu, a mais nova das meninas, cresci ouvindo todo mundo dizer que eu era igualzinha à mãe, tanto no jeito quieto quanto na habilidade com os pontos de costura. Nossa casa era pequena, mas aconchegante, feita pelo próprio pai. Ficava no final de uma rua de terra, perto de um riozinho onde a gente lavava roupa e brincava nos dias quentes. Tinha 3 quartos apertadinhos, um para os meninos, um para as meninas e um para os pais. Na cozinha, o coração da casa, tinha um fogão a lenha que deixava tudo quentinho nos invernos rigorosos de Prudentópolis. O cheiro de pão caseiro e de paçoca de pinhão que minha mãe fazia ainda mora na minha memória. Era um tempo de pés descalços correndo na grama, de subir em árvores para pegar fruta, de brincar de roda com as vizinhas até o sol se pôr. A gente não tinha muito, mas nunca faltou o principal: amor e respeito dentro de casa.
Desde pequeninha, aos 5, 6 anos, já sentava ao lado da minha mãe para aprender os primeiros pontos. Enquanto as outras crianças corriam, eu gostava de ficar observando ela bordar, fascinada com as flores e pássaros que nasciam daquelas mãos mágicas. Neide tem mão de fada, dizia a vó Quitéria quando via meus primeiros trabalhos. Com 8 anos, já fazia pequenos bordados que minha mãe vendia junto com os dela. A escola ficava a quase meia hora de caminhada. Íamos todos juntos, os irmãos mais velhos cuidando dos menores. Lembro do meu caderninho de caligrafia, das aulas de tabuada que eu tinha dificuldade e da professora Durvalina, que tinha um jeito severo, mas justo. Estudei só até a 4ª série. Naquela época, menina de família humilde aprendia o básico e depois ficava em casa, ajudando a mãe e se preparando para o casamento. Aos domingos, a família toda ia à igreja. As mulheres de um lado, os homens do outro e depois o almoço na casa da vó Quitéria, que reunia todos os primos, tios e tias. Era um dia de festa, com direito a pierogi, aqueles pastéis de batata que vieram com os imigrantes ucranianos que colonizaram nossa região. Depois, os homens jogavam baralho e as mulheres faziam roda de conversa, trocando receitas e contando causos. Foi numa dessas tardes de domingo, quando eu tinha 12 anos, que conheci a família do Valdomiro. Eles tinham se mudado do interior de Santa Catarina para Prudentópolis. O pai dele, seu Eustáquio, era amigo distante do meu pai e veio trabalhar com madeira também. Valdomiro tinha 17 anos e já ajudava o pai. Lembro dele me olhando e eu, toda envergonhada, escondendo o rosto no avental da minha mãe. Naquela época, eu não sabia que aquele rapaz tímido, de olhos castanhos e mãos calejadas, mudaria meu destino para sempre. Nem suspeitava que, anos depois, ele seria o pai da minha Sofia. Mas antes disso, muita água rolou debaixo da ponte. A vida em Prudentópolis seguia seu ritmo próprio, marcado pelas estações, pelas colheitas, pelas festas religiosas. A festa de São João era a mais esperada do ano. A praça central se enchia de barraquinhas, tinha quadrilha, fogueira e muita comida boa. Foi numa dessas festas, quando eu estava com 13 anos, que senti o primeiro sinal de que estava deixando de ser criança. Minha mãe percebeu antes de mim, quando viu uma manchinha de sangue na minha anágua. Me levou para casa rapidinho, me explicou sobre as regras, como chamavam antigamente, e me deu um pano que eu deveria usar todo mês dali para frente. Agora você é moça, Neide. Tem que ter mais cuidado com os rapazes, ela disse com aquele olhar preocupado. E foi assim, entre bordados, rezas e responsabilidades que cresci, deixando aos poucos a infância para trás e entrando naquela fase que mudaria tudo. O tempo passou e quando completei 17 anos, Valdomiro já tinha 22 e trabalhava firme na marcenaria com o pai dele. Nós nos encontrávamos nas missas de domingo, nas quermesses, e volta e meia ele aparecia lá em casa, sempre com a desculpa de falar com meus irmãos. Mas eu sabia, e todo mundo sabia, que ele vinha era me ver. Nosso namoro começou assim, debaixo dos olhos atentos da família. Um namoro respeitoso, como se fazia antigamente. Com 19 anos me casei. Foi uma cerimônia simples, mas bonita, na igreja matriz de Prudentópolis. Meu vestido eu mesma costurei, com a ajuda da minha mãe e da minha irmã Zuleide. Era de um tecido acetinado, com pequenas flores bordadas no corpete. Cada florzinha dessas levou horas de trabalho, mas o resultado ficou um encanto. Fomos morar numa casinha que Valdomiro construiu com a ajuda do meu pai e dos meus irmãos. Era pequena, mas para nós parecia um palácio, e eu, cheia de sonhos, montei um cantinho com minha máquina de costura, um presente de casamento dos meus pais. Comecei a costurar para fora, fazendo ajustes e pequenos consertos para as vizinhas. No começo, Valdomiro era um bom marido. Trabalhador, chegava cansado, mas sempre com um sorriso no rosto. Nosso primeiro ano de casados foi tranquilo, de adaptação e descobertas. Ele saía cedinho para trabalhar na marcenaria e eu cuidava da casa, costurava e aos poucos fomos construindo nossa vida. Aos 21 anos, engravidei da nossa Sofia. A gravidez foi tranquila, apesar dos enjoos que me deixaram fraquinha nos primeiros meses.
Valdomiro ficou todo bobo quando contei, já planejando fazer ele mesmo o bercinho da criança. Nossa filha nasceu numa manhã de inverno de 1974, rosada e com uma cabeleira preta que era a cara do pai. Ela vai se chamar Sofia, como minha avó, Valdomiro disse, e eu concordei. Era um nome bonito, delicado, como ela. Os problemas começaram quando Sofia tinha uns 2 anos. A marcenaria do seu Eustáquio não ia bem. Tinha concorrência de uma fábrica maior que abriu em Guarapuava. Valdomiro começou a ficar preocupado, tenso. Às vezes voltava para casa cheirando a cachaça. Não era todo dia, mas fui notando que ficava mais frequente. Nessas noites, eu colocava Sofia para dormir cedo e ficava na cozinha, costurando e rezando para ele chegar de bom humor. Quando Sofia fez 3 anos, a marcenaria fechou de vez. Seu Eustáquio, já velhinho, decidiu voltar para Santa Catarina para morar com outro filho. Mas nós ficamos em Prudentópolis. Valdomiro arrumou trabalho numa serraria, ganhando menos e trabalhando mais. E aí começou a transformação dele. O homem gentil que conheci foi sumindo, dando lugar a alguém amargurado. Reclamava de tudo, da comida, da casa, das minhas costuras, do choro de Sofia. Qualquer coisinha era motivo para explodir. No começo era só gritaria. Eu mandava Sofia para o quarto e aguentava calada, esperando a tempestade passar. A primeira vez que ele me bateu foi depois de uma festa de aniversário do filho da vizinha. Voltamos para casa e ele reclamou que eu tinha dado muita confiança pro Aristides, um conhecido nosso. Você estava se oferecendo para ele, gritou, completamente fora de si. Tentei explicar que estávamos apenas conversando sobre um trabalho de costura que a esposa dele queria me encarregar, mas Valdomiro não queria ouvir. O tapa veio do nada, forte, me fazendo cambalear. Fiquei em choque, com a mão no rosto, sem acreditar. Ele nunca tinha erguido a mão para mim. Naquela noite, chorei escondida no banheiro, para que Sofia não ouvisse. No dia seguinte, Valdomiro amanheceu arrependido, pediu perdão, jurou que nunca mais aconteceria. E eu acreditei, quis acreditar. Foi a bebida e pensei, não foi ele. Mas não foi só aquela vez. As explosões de raiva foram ficando mais frequentes. Bastava Sofia derrubar um copo, ou eu demorar um pouco mais na feira, para que ele transformasse tudo em um drama. Nossa casa, antes tão alegre, foi ficando pesada, como se as paredes guardassem o eco das brigas. Quando Sofia fez 5 anos, Valdomiro perdeu o emprego na serraria. Ficou quase 3 meses desempregado, bebendo cada vez mais. Minha costura virou o sustento da casa. Trabalhava dia e noite na máquina, pegando encomendas de roupas, concertos, cortinas, o que aparecesse. Eu tinha uma freguesia fiel, graças a Deus, mas o dinheiro era curto. Foi nesse período que meu irmão Juvenal, que tinha se mudado para Guarapuava anos antes, sugeriu que nos mudássemos para lá também. Tem trabalho na fábrica de papel, Neide. Traz o Valdomiro. Vocês podem ficar na minha casa até se ajeitarem. Valdomiro resistiu no começo. Orgulho de homem, não queria depender do cunhado. Mas quando o dono da venda se recusou a vender mais fiado pra gente, ele cedeu. Fizemos as malas, vendemos o pouco que tínhamos e partimos para Guarapuava. Nos primeiros meses em Guarapuava, ficamos na casa do meu irmão Juvenal e da minha cunhada Hortência. Eles nos receberam de braços abertos, especialmente a Sofia, que virou a alegria da casa. Valdomiro conseguiu o emprego na fábrica de papel, e eu continuei costurando, agora para uma clientela nova que Hortência me apresentou. Aos poucos, juntamos um dinheirinho e alugamos uma casinha simples, mas nossa. Era 1979. Sofia tinha acabado de completar 5 anos e começado a frequentar a escolinha. Tudo parecia que ia melhorar. Valdomiro estava mais calmo com o emprego novo, bebia menos e até brincava com Sofia de vez em quando. Cheguei a pensar que tínhamos virado a página, que os dias ruins tinham ficado em Prudentópolis. Meu outro irmão, Osvaldo, também acabou vindo para Guarapuava no ano seguinte. Com a saúde do nosso pai piorando, ele quis ficar mais perto de nós.
Osvaldo sempre foi o mais calado, mas o mais observador também. Desde o começo, percebi que ele olhava Valdomiro com desconfiança, como se enxergasse algo que eu tentava esconder. Esse teu marido não me cheira bem, Neide, ele me disse uma vez, quando estávamos sozinhos. Se ele te fizer qualquer coisa, ou fizer para a menina, você me fala. Fiquei sem graça, desconversei, disse que Valdomiro tinha mudado, que estava tudo bem agora. Mas no fundo, aquelas palavras me deram conforto. Era bom saber que meus irmãos estavam por perto, olhando por mim e por Sofia. A calmaria durou pouco. Quando Sofia estava com quase 8 anos, Valdomiro foi promovido a supervisor na fábrica. Ganhava melhor, mas a responsabilidade aumentou, e com ela o estresse. Começou a chegar tarde, sempre tenso. As brigas voltaram, pior que antes. Ele reclamava da bagunça na casa, da comida, do barulho que Sofia fazia quando brincava. Qualquer coisa virava motivo. Foi nessa época que notei a primeira mudança em Sofia. Minha menina, sempre tão alegre e tagarela, começou a ficar quieta, assustada. Na escola, a professora me chamou, preocupada porque Sofia estava distante, não participava mais das atividades como antes. Em casa, quando ouvia o barulho da chave na porta anunciando a chegada do pai, ela corria para o quarto, como um animalzinho assustado se escondendo do predador. Uma noite, acordei com Sofia ao lado da minha cama, chorando baixinho. "Posso dormir aqui, mãe?" ela pediu, com uma voz tão pequena que mal pude ouvir. Valdomiro, que dormia ao meu lado, acordou irritado. "Volta pro teu quarto, menina, já tá grandinha para ficar com medo de escuro", ele ralhou. Sofia tremia, mas obedeceu, voltando para seu quarto com passos arrastados. Na manhã seguinte, descobri que ela tinha feito xixi na cama, algo que não acontecia desde que era bem pequena. Quando perguntei o que estava acontecendo, se tinha tido um pesadelo, ela apenas baixou a cabeça e disse que não lembrava. Mas seus olhos, meu Deus, seus olhos diziam outra coisa. Estavam cheios de um medo que criança nenhuma deveria conhecer. Comecei a prestar mais atenção. Sofia, que sempre foi uma menina limpa, de repente não queria mais tomar banho. Reclamava de dores de barriga constantes. Tinha pesadelos quase toda noite. Na escola, a professora relatou que ela tinha momentos em que parecia ausente, como se seu pensamento estivesse muito longe dali. Foi numa tarde de domingo, quando Valdomiro tinha saído para jogar cartas com os colegas da fábrica, que tive coragem de perguntar diretamente para Sofia. Estávamos sozinhas, costurando juntas. Eu tinha ensinado a ela os primeiros pontos, assim como minha mãe me ensinou. "Sofia", comecei com cuidado, "aconteceu alguma coisa que você quer me contar? Alguma coisa que está te deixando triste?" Ela ficou em silêncio por um tempo tão longo que achei que não responderia. Então, sem levantar os olhos do bordado, ela murmurou: "O pai fica bravo comigo à noite." Senti um calafrio percorrer minha espinha. "Como assim, filha? O que acontece à noite?" Ela deu de ombros, ainda sem me olhar. "Ele entra no meu quarto quando você está dormindo. Diz que eu fiz algo errado. Que preciso aprender a ser uma boa menina." Naquele momento, senti como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. As palavras de Sofia ficaram martelando na minha cabeça durante dias. "Ele entra no meu quarto quando você está dormindo." Eu não conseguia comer direito, não conseguia dormir. Comecei a prestar atenção em tudo, nos olhares, nos silêncios, nas reações. Observava como Sofia encolhia os ombros quando o pai se aproximava, como seus olhos baixavam, como ela parecia querer desaparecer. Uma noite, fingi dormir mais cedo que o normal. Valdomiro ficou na sala, vendo televisão como de costume. Fiquei deitada, imóvel, mal respirando, com os ouvidos atentos a cada barulho da casa. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, ouvi os passos dele no corredor. Não eram passos em direção ao nosso quarto, eram passos que paravam na porta do quarto de Sofia. Ouvi o clique suave da maçaneta, a porta se abrindo e depois, silêncio. Meu coração batia tão forte que achei que fosse explodir. Queria levantar, correr, gritar, mas algo me paralisou. Medo? Dúvida?
Até hoje não sei explicar o que me manteve presa àquela cama. Talvez a esperança tola de que eu tivesse entendido tudo errado, que ele apenas fosse checar se ela estava coberta, como fazem os pais amorosos. Quanto tempo ele ficou no quarto dela? Meia hora? 1 hora? Parecia uma eternidade. Quando ouvi a porta do quarto dela abrir novamente, fechei os olhos com força, fingindo dormir profundamente. Senti o colchão afundar com o peso dele se deitando ao meu lado. Senti o cheiro de suor, de cigarro, e senti nojo, um nojo profundo que me revirava o estômago. Na manhã seguinte, observei Sofia no café da manhã. Estava mais quieta que o normal, com olheiras que nenhuma criança deveria ter. Quando Valdomiro saiu para trabalhar, me aproximei dela, tentando soar casual. "Dormiu bem, minha filha?" Ela apenas deu de ombros, os olhos fixos na tigela de mingau, quase intocada. "Sofia", comecei, com a voz mais gentil que consegui encontrar. "Você pode me contar qualquer coisa, sabe disso, né? Mamãe tá aqui para te proteger." Por um instante, vi uma faísca nos olhos dela, algo como esperança, mas logo se apagou. "Não tem nada para contar, mãe." E saiu da mesa, deixando o café pela metade. No dia seguinte, levei Sofia para a escola e, em vez de voltar para casa, fui direto para o orelhão da praça. Liguei para a loja de materiais escolares onde minha cunhada Hortência trabalhava. "Preciso falar com você", disse, a voz trêmula. "É urgente." Nos encontramos na hora do almoço, num banco da praça. Com a voz entrecortada por soluços, contei minhas suspeitas. Hortência ouviu tudo em silêncio, o rosto ficando cada vez mais pálido. "Neide", ela disse finalmente, segurando minhas mãos entre as dela. "Você precisa ter certeza antes de fazer qualquer acusação. Mas se for verdade, meu Deus, você precisa tirar a Sofia daquela casa." "Como vou ter certeza?" perguntei desesperada. "Ele sempre diz que estou vendo coisas, que sou paranoica. E Sofia não fala, tem medo. Procure por sinais", Hortência disse, com uma firmeza que me surpreendeu. "Marcas no corpo dela, roupas rasgadas ou sujas. Observe quando ela toma banho." Naquela tarde, pedi para Sofia tomar banho mais cedo que o normal. Entrei no banheiro com ela, dizendo que ia lavar seu cabelo. Era algo que fazíamos às vezes, não pareceria estranho. Quando começou a se despir, senti meu sangue gelar. Havia marcas roxas nas coxas dela, marcas de dedos, como se alguém a tivesse segurado com força. E na parte de trás das pernas, pequenas manchas que pareciam queimaduras de cigarro. "Sofia", sussurrei, tentando controlar o tremor na voz. "Como você machucou as pernas, minha filha?" Ela olhou para as próprias pernas, como se apenas naquele momento notasse as marcas. "Caí na escada da escola", respondeu, rápido demais. "E estas marcas redondas parecem queimaduras." Ela desviou o olhar. "Não sei, talvez quando brinquei perto do fogão." Mentiras. Mentiras desesperadas de uma criança aterrorizada. Meu Deus, como não percebi antes? Como pude ser tão cega? Naquela noite, não consegui fingir. Quando Valdomiro chegou, percebeu algo diferente no meu olhar. "Que foi, mulher? Parece que viu assombração." "Precisamos conversar", disse, tentando manter a voz firme. "Sobre a Sofia." Ele enrijeceu visivelmente. "O que tem ela?" "Tem marcas no corpo dela, machucados que ela não sabe explicar." Valdomiro soltou uma risada forçada. "Criança vive se machucando, Neide. Cai, bate nas coisas." "Sofia sempre foi desastrada." "Tem marcas de cigarro nas pernas dela", insisti, minha voz subindo 1 oitava, "e hematomas nas coxas." O rosto dele mudou. A máscara de normalidade caiu por um instante, revelando algo escuro, ameaçador. "Está me acusando de alguma coisa?" Perdi a coragem. O medo que vi nos olhos de minha filha agora estava em mim. "Não, só estou preocupada." Ele se aproximou, agarrando meu braço com força. "Você anda inventando coisas, Neide." Sempre foi assim, paranoica, vendo problemas onde não existem. A menina caiu na escola, já te disse. Agora, chega desse assunto.
Aquela noite foi um tormento. Deitada ao lado dele, sentia ondas de nojo e medo me atravessando. Rezei, pedindo a Deus força e orientação. E uma ideia começou a se formar na minha mente. No dia seguinte, com a desculpa de que precisava de materiais para uma encomenda especial de costura, fui até o centro da cidade. Entrei numa loja de eletrônicos onde, semanas antes, tinha visto na vitrine algo chamado babá eletrônica, um dispositivo com câmera usado para monitorar bebês. Era caro, muito além do que podíamos pagar. Mas vendi meu único bem de valor, um par de brincos de ouro que tinha herdado da minha mãe. O vendedor explicou como funcionava, como instalar, como ver as imagens depois. Voltei para casa com o aparelho escondido na bolsa. Esperei o momento certo, quando Valdomiro saiu para trabalhar e Sofia estava na escola. Entrei no quarto dela e instalei a câmera dentro do ursinho de pelúcia que ficava na prateleira, de frente para a cama. O ursinho tinha sido presente do tio Osvaldo no último aniversário dela, e Sofia o adorava. Por 3 noites, nada aconteceu. Valdomiro chegava cansado e ia dormir cedo, ou ficava vendo televisão até tarde, mas não entrava no quarto de Sofia. Comecei a pensar que talvez estivesse mesmo ficando paranoica. Talvez tivesse interpretado mal os sinais, os machucados. Na 4ª noite, acordei sobressaltada. Algo tinha me despertado. Um barulho? Um pressentimento? Estendi a mão para o lado de Valdomiro na cama. Estava vazio. Olhei para o relógio. 3h12 da madrugada. Com o coração na garganta, levantei silenciosamente. A porta do nosso quarto estava entreaberta. No corredor, vi uma fresta de luz vindo do quarto de Sofia. Me aproximei, pé ante pé, tentando não fazer barulho. A porta estava fechada, mas não completamente. Pelo vão, pude ver parte do quarto. O que vi naquele momento ficará para sempre marcado na minha memória. Valdomiro estava sentado na beirada da cama de Sofia. Tinha um cigarro numa mão e na outra... Meu Deus, não quero nem lembrar. Sofia estava deitada, imóvel como uma estátua, os olhos abertos fitando o teto, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Recuei, horrorizada, cobrindo a boca com a mão para não gritar. Voltei para nosso quarto, tremendo incontrolavelmente. Queria pegar Sofia nos braços e fugir daquela casa naquele exato momento. Mas sabia que precisava de provas. A palavra de uma mulher contra a de um homem, naquela época, naquela cidade. Eu precisava de algo concreto. Pela manhã, esperei Valdomiro sair para trabalhar. Sofia já tinha ido para a escola, levada por ele como de costume. Peguei a câmera do ursinho e, seguindo as instruções do vendedor, conectei ao aparelho de vídeo para ver as imagens. O que vi confirmou meus piores temores. Me tranquei no banheiro e vomitei. Chorei até não ter mais lágrimas. Depois, uma calma estranha me invadiu. Uma determinação gelada. Aquele homem não tocaria mais na minha filha. Nunca mais. Mas o que fazer? Para onde ir? Não tinha dinheiro guardado suficiente para recomeçar do zero. E Valdomiro nos acharia, tinha certeza. Precisava de ajuda. Peguei o telefone e liguei para meu irmão Osvaldo. Não entrei em detalhes, apenas disse: preciso que você e o Juvenal venham aqui em casa hoje à noite. É sobre a Sofia, é urgente. Osvaldo percebeu algo na minha voz. Aconteceu alguma coisa com a menina? Quando vocês chegarem, explico tudo. Por favor, não falem nada para Valdomiro se o encontrarem. Digam que querem fazer uma surpresa para Sofia, algo assim. O dia se arrastou com uma lentidão agonizante. Peguei Sofia na escola mais cedo que o normal. Inventei que ela tinha consulta médica. Em vez de ir para casa, fomos para a casa de Hortência. Contei a ela o que tinha descoberto, mostrei as imagens gravadas. Ela chorou comigo, me abraçou e disse que Sofia poderia ficar lá o tempo que fosse necessário. Mas o que você vai fazer, Neide? Perguntou, preocupada. Vou fazer justiça, respondi, com uma voz que nem parecia a minha. Justiça do jeito que tem que ser feita. Voltei para casa sozinha, deixando Sofia segura com Hortência.
Preparei o jantar como se fosse um dia normal. Deixei a fita de vídeo pronta ao lado da televisão. E esperei. Valdomiro chegou às 6, como sempre. Perguntou por Sofia. Está na casa da tia Hortência, respondi calmamente. Juvenal e Osvaldo vêm jantar com a gente hoje. Achei melhor ela ficar lá brincando com os primos. Ele pareceu relaxar. Ah, seus irmãos vêm? Bom, fazia tempo. Às 7, a campainha tocou. Eram eles. Juvenal, o mais velho, sempre sério e responsável. E Osvaldo, o caçula dos homens, de poucas palavras, mas olhar penetrante. Entraram, cumprimentaram Valdomiro com apertos de mão formais. Vamos jantar primeiro? Perguntei, servindo a comida que tinha preparado. Um jantar que ninguém ali realmente comeu. A tensão era palpável. Mesmo Valdomiro, normalmente alheio às sutilezas, parecia sentir que algo estava errado. Depois do jantar, com as xícaras de café na mesa, respirei fundo. Tenho algo para mostrar a vocês, disse, levantando e indo até a televisão. Algo que gravei. O rosto de Valdomiro ficou lívido. O que você andou fazendo, Neide? Não respondi. Liguei o aparelho de vídeo, inseri a fita e apertei play. As imagens granuladas em preto e branco começaram a passar na tela. O quarto de Sofia, à noite. A porta se abrindo. Valdomiro entrando. Não precisei mostrar mais que alguns segundos. Meus irmãos entenderam imediatamente. Juvenal levantou de um salto, o rosto contorcido de raiva. Osvaldo permaneceu sentado, mas sua expressão tinha mudado para algo que nunca tinha visto antes. Um ódio frio, calculista. Valdomiro tentou fugir. Derrubou a cadeira ao se levantar, correu para a porta. Mas Juvenal foi mais rápido, bloqueando a saída. Osvaldo finalmente se levantou, calmamente fechando as cortinas da sala. Neide, Juvenal disse, sem tirar os olhos de Valdomiro. É melhor você sair agora. Vá para a casa da Hortência. Fique com a Sofia. Peguei minha bolsa, onde já tinha colocado a fita de vídeo original e alguns documentos importantes. Na porta, virei uma última vez. Valdomiro estava encurralado entre meus irmãos, o rosto uma máscara de medo. Pela primeira vez desde que o conheci, vi em seus olhos o mesmo terror que ele tinha causado na minha filha. O que vocês vão fazer? Ele perguntou, a voz trêmula. Osvaldo respondeu com uma tranquilidade assustadora. Vamos te ensinar o que acontece com homens que machucam crianças. Fechei a porta atrás de mim, sabendo que o que aconteceria naquela sala não era algo que eu quisesse testemunhar. Na rua, o ar frio da noite me atingiu como um tapa. Respirei fundo, sentindo um misto de horror, alívio e uma estranha sensação de libertação. Caminhei até a casa de Hortência, onde Sofia dormia, finalmente segura. Aquela foi a primeira noite em muito tempo em que também consegui dormir sem medo. Na casa de Hortência, sentada ao lado da cama onde Sofia dormia, eu me perguntava o que estaria acontecendo na minha casa naquele momento. Uma parte de mim queria que meus irmãos fizessem Valdomiro sofrer cada dor que ele tinha causado à minha filha. Outra parte temia as consequências. E se eles fossem longe demais? E se a polícia fosse envolvida? Sofia se mexeu no sono, o rostinho franzido, como se estivesse tendo um pesadelo. Passei a mão em seus cabelos, suavemente, para não acordá-la. Está tudo bem agora, sussurrei. Mamãe está aqui. Ninguém vai te machucar de novo. Hortência entrou no quarto com uma xícara de chá. Você precisa tentar descansar um pouco, disse, me entregando a bebida quente. Amanhã terão muitas decisões a tomar. Mal tinha tomado 2 goles do chá quando ouvimos batidas na porta. Meu coração disparou. Seria a polícia? Ou Valdomiro, que de alguma forma tinha escapado dos meus irmãos? Hortência foi atender. Ouvi vozes masculinas abafadas, depois passos se aproximando do quarto. Eram Juvenal e Osvaldo. Seus rostos estavam sombrios, tensos. As roupas amassadas. Os nós dos dedos de Juvenal estavam vermelhos e inchados. Está feito, Juvenal disse simplesmente, sentando-se pesadamente na cadeira do canto.
O que vocês... Comecei, mas Osvaldo me interrompeu. Melhor você não saber detalhes, Neide. Só posso dizer que ele não vai mais encostar um dedo na Sofia, nem em você. Um silêncio pesado caiu sobre nós. Ninguém perguntou se Valdomiro estava vivo. Ninguém quis saber. E agora? Perguntei finalmente. O que fazemos? Juvenal suspirou, passando a mão pelo rosto cansado. Amanhã bem cedo, vamos buscar suas coisas na casa. O mínimo necessário. Você e Sofia podem ficar aqui com a gente o tempo que for preciso. E ele? Osvaldo e Juvenal trocaram olhares. Foi Osvaldo quem respondeu. Ele vai embora de Guarapuava. Demos a ele essa escolha: sumir e nunca mais voltar, ou enfrentar não só a justiça, mas toda a cidade quando souberem o que ele fez. Não perguntei mais nada. Naquela noite, deitada no colchão improvisado ao lado da cama de Sofia, chorei silenciosamente. Não por Valdomiro. Esse não merecia uma lágrima sequer. Chorei pelo tempo perdido, pelos sinais que ignorei, pelo sofrimento da minha filha que não consegui evitar. Na manhã seguinte, como prometido, meus irmãos me levaram de volta à casa para pegar nossas coisas. Não havia sinal de Valdomiro, mas a sala ainda guardava evidências da noite anterior. Uma cadeira quebrada, manchas no tapete que preferi não examinar de perto. Peguei roupas, documentos, algumas fotos, nenhuma com Valdomiro, os brinquedos favoritos de Sofia e minha máquina de costura, meu ganha-pão. Quando estávamos saindo, notei o ursinho na prateleira do quarto de Sofia. Aquele mesmo ursinho que tinha abrigado a câmera, a testemunha silenciosa dos horrores. Hesitei em pegá-lo, pensando que talvez trouxesse memórias ruins para Sofia, mas decidi levá-lo mesmo assim. Aquele ursinho não tinha culpa de nada. E, de certa forma, ele tinha sido nosso salvador. Os dias seguintes foram um borrão de emoções confusas. Sofia parecia aliviada por não ver o pai, mas ainda estava assustada, retraída. Levei-a a um médico que confirmou o que eu já sabia e não queria aceitar. Os abusos tinham sido sistemáticos e duravam meses. Ele recomendou que Sofia conversasse com um psicólogo, mas naquela época, numa cidade como Guarapuava, esses recursos eram escassos. Uma semana depois, recebi uma intimação para comparecer à delegacia. Alguém na vizinhança tinha ouvido a confusão naquela noite e chamado a polícia. Nada tinha sido registrado na hora, mas as suspeitas surgiram quando Valdomiro não apareceu mais na fábrica. Sentada na frente do delegado, um homem de meia idade com olheiras profundas e uma expressão que oscilava entre o tédio e a irritação, senti medo. E se ele não acreditasse em mim? E se culpasse meus irmãos? E se tirasse Sofia de mim? Senhora Neide, ele começou folheando um bloco de notas. Seu marido está desaparecido há uma semana. Os colegas dele da fábrica disseram que ele não apareceu para trabalhar. Não avisou nada. A última vez que foi visto foi entrando em sua casa, na noite de quarta-feira passada. A senhora sabe onde ele está? Respirei fundo. Não sei, delegado. Ele foi embora. Assim, sem mais nem menos? Hesitei. Não queria mentir, mas também não podia contar toda a verdade. Tivemos uma briga sobre nossa filha. O delegado ergueu os olhos do bloco, subitamente mais atento. Que tipo de briga? Foi nesse momento que tomei a decisão mais difícil e mais corajosa da minha vida. Abri a bolsa e tirei a fita de vídeo que tinha guardado. A prova. Isso, disse, colocando a fita sobre a mesa. Vai explicar tudo. O delegado olhou para a fita, depois para mim, com uma sobrancelha erguida. O que tem aí? Provas de que meu marido, de que ele abusava da nossa filha. Eu coloquei uma câmera no quarto dela. Está tudo gravado. A expressão do delegado mudou. O tédio deu lugar a algo mais sombrio, mais intenso. A senhora está ciente da gravidade dessa acusação? Estou. Por isso trouxe provas. Ele pegou a fita, virou-a nas mãos, pensativo.
Então chamou outro policial e pediu que trouxesse um aparelho de vídeo. Perguntou se eu queria sair da sala enquanto eles assistiam. Decidi ficar. Já tinha visto o suficiente daquelas imagens para saber o que eles veriam. 20 minutos depois, o delegado desligou o aparelho, o rosto pálido. O outro policial saiu da sala sem dizer palavra, visivelmente perturbado. Um silêncio pesado se instalou entre nós. Senhora Neide, o delegado finalmente falou, a voz mais suave do que antes. Onde está sua filha agora? Com minha cunhada. Ela está segura. Ele assentiu pensativo. E seus irmãos? Eles sabem disso tudo? Senti um frio na espinha. Sim, eles me ajudaram a confrontar meu marido quando descobri. E o que aconteceu nessa confrontação? Era o momento da verdade. Meus irmãos disseram a ele que se não sumisse da cidade, levariam essa fita à polícia e fariam todo mundo saber o que ele fez. Ele escolheu ir embora. O delegado me encarou por um longo tempo, como se tentasse ler a verdade em meus olhos. Eu sustentei o olhar, rezando silenciosamente. Finalmente, ele suspirou. Entendo. Pegou a fita e a colocou numa gaveta da mesa. Vou abrir um processo contra seu marido por abuso de menor. Vou emitir um mandado de busca e prisão. Se ele for encontrado, terá que responder por seus crimes. Senti um peso enorme saindo dos meus ombros. Obrigada, delegado. Ele ergueu a mão, interrompendo o meu agradecimento. Não me agradeça ainda. Isso vai ser difícil para você, e especialmente para sua filha. Vocês terão que depor, passar por exames. E mesmo com essas provas, ele indicou a gaveta onde guardara a fita. Não é garantido que ele seja condenado. O sistema nem sempre funciona como deveria, especialmente em casos como este. Saí da delegacia com sentimentos mistos. Por um lado, aliviada por ter feito a denúncia formal, por ter entregado as provas. Por outro, aterrorizada com a possibilidade de Valdomiro voltar, de ter que enfrentá-lo num tribunal, de expor Sofia a mais trauma. Nas semanas que se seguiram, vivi em constante estado de alerta. A cada barulho na rua, a cada batida na porta, meu coração disparava. Sofia tinha pesadelos quase toda noite, acordava gritando, chamando por mim. Dormíamos juntas, agarradas uma à outra como náufragos numa tempestade. A notícia se espalhou pela vizinhança, inevitavelmente. As pessoas cochichavam quando passávamos, olhavam com uma mistura de pena e curiosidade mórbida. Alguns evitavam nos cumprimentar, como se o que tinha acontecido fosse contagioso. Outros, especialmente mulheres, vinham oferecer apoio, trazer comida, perguntar se precisávamos de algo. Um dia, cerca de um mês após a denúncia, recebi um telefonema da delegacia. Tinham encontrado o carro de Valdomiro abandonado perto da divisa com Santa Catarina. Dentro dele, uma carta, uma confissão e um adeus. Ele não voltaria. O delegado me disse que continuariam procurando, que a confissão era praticamente uma admissão de culpa, mas que sem ele presente, o caso ficaria tecnicamente aberto. Mas a senhora pode ficar tranquila, acrescentou. Pelo teor da carta, ele não pretende voltar. Naquela noite, tive um sonho estranho. Estava em um campo aberto, segurando Sofia pela mão. Ao nosso redor, flores cresciam. Não flores comuns, mas flores feitas de tecido colorido, como as que eu bordava. O vento as balançava suavemente, criando um mar ondulante de cores. E no horizonte, um sol nascente, brilhante, promissor. Acordei com uma sensação diferente no peito. Não era mais apenas medo ou dor. Era algo novo, algo que tinha esquecido como se sentia. Esperança. Olhei para Sofia dormindo ao meu lado, o rostinho finalmente relaxado, em paz. Fiz uma promessa silenciosa a ela e a mim mesma. Reconstruiríamos nossas vidas. Encontraríamos alegria novamente. Superaríamos isso juntas. Naquela mesma manhã, tomei 2 decisões importantes. Primeiro, aceitei a sugestão do médico e procurei um psicólogo para Sofia.
Tive sorte. Uma jovem psicóloga, Normélia, tinha acabado de se mudar para Guarapuava e estava atendendo a preços acessíveis na paróquia local. A segunda decisão foi mais prática. Aluguei uma pequena sala no centro da cidade para montar meu próprio ateliê de costura. Não seria fácil recomeçar, mas tinha minhas habilidades, minha determinação e agora um novo propósito: garantir que Sofia tivesse uma vida segura, feliz e plena. O caminho seria longo, eu sabia. As feridas emocionais levariam tempo para cicatrizar, talvez mais do que as físicas. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu podia ver um futuro além da dor. Os meses seguintes foram um período de reconstrução, lenta e dolorosa, mas constante. Começar do zero nunca é fácil, ainda mais carregando cicatrizes tão profundas. Mas eu estava determinada a criar uma vida nova para mim e para Sofia, uma vida sem medo. O ateliê de costura que aluguei era pequeno, um cubículo com uma vitrine estreita na Rua 15, no centro de Guarapuava. Tinha espaço apenas para minha máquina de costura, uma mesinha para cortar os tecidos, um manequim velho que comprei de segunda mão e algumas cadeiras para as clientes. Mas para mim, aquele espacinho representava independência, um recomeço. No começo, as encomendas eram poucas. Eu não tinha muito dinheiro para investir em tecidos ou materiais, então trabalhava principalmente com consertos e ajustes. Hortência me ajudou muito, divulgando meu trabalho entre as amigas dela. A Neide é a melhor costureira que conheço, ela dizia para todo mundo. E aos poucos, a clientela foi aumentando. Sofia continuava morando conosco na casa de Juvenal e Hortência. Eu queria economizar o máximo possível para podermos ter nossa própria casa novamente, um lugar só nosso, sem memórias ruins. Meus irmãos insistiam que não havia pressa, que poderíamos ficar com eles quanto tempo fosse necessário, mas eu sabia que precisávamos de nosso próprio espaço para verdadeiramente reconstruir nossas vidas. As sessões com a psicóloga, doutora Normélia, estavam ajudando Sofia. No começo, ela mal falava, apenas desenhava. Cenas sombrias, figuras assustadoras, casas com portas trancadas. Mas com o tempo, os desenhos foram ficando mais coloridos e ela começou a se abrir. Normelia me orientava sobre como agir, o que dizer, como ajudar minha filha a processar o trauma sem revivê-lo. A senhora fez tudo certo, dona Neide, Normélia me disse uma vez. Acreditou na sua filha, agiu para protegê-la, buscou ajuda. Muitas mães, infelizmente, negam ou ignoram os sinais. Suas palavras me confortaram, mas não apagaram a culpa que eu sentia por não ter percebido antes, por não ter agido mais rápido. Essa culpa me acompanharia por muitos anos, mesmo sabendo racionalmente que tinha feito o melhor que pude nas circunstâncias que tínhamos. Um dia, cerca de 6 meses após o desaparecimento de Valdomiro, recebi uma visita inesperada no ateliê. Era Zenaide, uma senhora que eu conhecia apenas de vista, mãe de uma coleguinha de escola da Sofia. Ela entrou timidamente, olhando em volta como se temesse ser vista ali. Dona Neide, ela começou hesitante. Desculpe vir assim sem avisar, mas precisava muito conversar com a senhora. Ofereci uma cadeira e ela sentou, as mãos inquietas no colo. Parecia nervosa, ansiosa. Eu soube... Bem, a cidade inteira soube o que aconteceu com a sua filha. E eu vim porque preciso da sua ajuda. Fiquei em silêncio, esperando que ela continuasse. Minha Marilda, minha filha. Acho que ela também. Sua voz falhou e lágrimas começaram a rolar por seu rosto enrugado. Os mesmos sinais que a senhora descreveu para a polícia, o medo, os pesadelos, não querer ficar sozinha com o pai. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Aquele terror familiar, aquela sensação de impotência diante do mal. Mas desta vez, eu não estava paralisada pelo medo. Desta vez, eu sabia o que fazer. Peguei as mãos trêmulas de Zenaide entre as minhas. Vou te ajudar. Vamos juntas à delegacia. O mesmo delegado que cuidou do meu caso, ele vai acreditar em nós. Naquela mesma tarde, acompanhei Zenaide à delegacia.
O delegado Durval nos recebeu, ouviu o relato dela com atenção e iniciou imediatamente uma investigação. 3 dias depois, o marido de Zenaide foi preso. Havia outras vítimas além da própria filha, descobrimos depois. Um monstro que se escondia atrás de uma fachada respeitável, assim como Valdomiro. Nos meses que se seguiram, outras mães vieram me procurar. Algumas apenas para conversar, para entender como eu tinha percebido os sinais, para saber como Sofia estava se recuperando. Outras, infelizmente, porque suspeitavam que seus próprios filhos estavam sendo vítimas de abuso. Para cada uma delas, eu oferecia o mesmo apoio que Hortência e Normelia tinham me oferecido: escuta, compreensão e ajuda prática para buscar justiça e proteção. 1 ano após a fuga de Valdomiro, consegui juntar dinheiro suficiente para dar entrada numa casinha simples no bairro Vila Carle, na periferia de Guarapuava. Era pequena, precisando de reparos, mas era nossa. Sofia, que já estava com quase 10 anos, ajudou a escolher as cores para pintar as paredes. Escolheu amarelo para a cozinha, azul claro para o quarto dela e verde suave para a sala. Cores alegres, cores de esperança. No dia da mudança, Juvenal, Osvaldo e seus amigos da fábrica ajudaram a transportar os poucos móveis que tínhamos. Hortência organizou um almoço para todos no quintal da casa nova. Foi uma pequena celebração, não apenas da casa, mas da nossa nova vida, da nossa sobrevivência. Foi nesse dia também que tomei uma decisão que mudaria o rumo das nossas vidas. Sentada na varanda da nossa nova casa, vendo Sofia brincar com as filhas de Hortência no quintal, sem medo, sorrindo como uma criança deve sorrir, percebi que precisávamos fazer mais do que apenas sobreviver. Vou criar um grupo de apoio, anunciei durante o café, depois do almoço. Para mulheres e crianças que passaram pelo que nós passamos, um lugar seguro para conversar, para se fortalecer, para buscar ajuda. Meus irmãos se entreolharam, preocupados. Tem certeza, Neide? Juvenal perguntou. Isso vai fazer você reviver tudo de novo, toda vez. Já revivo tudo de qualquer jeito, respondi. Pelo menos assim, essas memórias vão servir para ajudar outras pessoas. E assim nasceu o Círculo de Esperança, que começou com reuniões semanais na sala da minha casa. No início, éramos apenas 5 mulheres, incluindo eu e Zenaide. Nos reuníamos às quartas à noite, depois que as crianças estavam na cama. Tomávamos chá, comíamos bolinhos e falávamos sobre nossas experiências, nossos medos, nossas pequenas e grandes vitórias. Com o tempo, o grupo cresceu. A doutora Normélia se ofereceu para participar como voluntária, trazendo sua expertise profissional. A igreja local nos cedeu uma sala maior para as reuniões, quando nossa casa não comportava mais todas as participantes. Um advogado da cidade começou a oferecer orientação jurídica gratuita para as mulheres que queriam denunciar seus agressores. Descobri que havia uma força em mim que não conhecia, uma capacidade de transformar a dor em ação, o medo em determinação. Cada vez que ajudava outra mulher a sair de uma situação de abuso, cada vez que via uma criança começar a se recuperar, sentia que estava reconstruindo não apenas a minha vida, mas contribuindo para um mundo um pouco melhor. Sofia também encontrou sua própria forma de cura. Na escola, uma professora percebeu seu talento para a escrita e a incentivou a participar de concursos literários. Aos 12 anos, ganhou seu primeiro prêmio com uma redação sobre coragem. Quando a perguntei o que a inspirou, ela respondeu simplesmente: "Você, mãe." Nunca mais tivemos notícias concretas de Valdomiro. Houve rumores, de tempos em tempos. Alguém que o viu em Florianópolis. Outro que jurava tê-lo encontrado em Porto Alegre. Mas nada confirmado. No fundo, não importava. Ele tinha perdido o poder sobre nós. Nossas vidas não eram mais definidas por ele, pelo que ele fez, pelo medo que ele causou. Nosso ateliê de costura prosperou nos anos seguintes. Comecei a dar aulas de corte e costura para mulheres do Círculo de Esperança, como uma forma de ajudá-las a conquistar independência financeira. Muitas delas vinham de situações onde eram completamente dependentes de seus agressores, sem qualificação profissional, sem meios de se sustentar sozinhas.
Ver essas mulheres se transformando, se fortalecendo, reconstruindo suas vidas, era uma alegria que não consigo descrever em palavras. E Sofia, minha corajosa, resiliente Sofia, cresceu para se tornar uma jovem forte e determinada, que nunca permitiu que o trauma definisse quem ela era ou quem poderia ser. O caminho não foi fácil. Houve momentos difíceis, recaídas, noites de pesadelos e dias de tristeza profunda. Mas juntas, passo a passo, construímos uma vida que valia a pena ser vivida. Hoje, aos meus 72 anos, a vida tem uma doçura que jamais imaginei que conheceria. Continuo aqui em Guarapuava, na mesma casinha do bairro Vila Carli, que ao longo dos anos foi sendo melhorada, pintada, expandida. O Jardim dos Fundos, que antes era apenas terra batida, agora está cheio de flores coloridas, ervas aromáticas e até algumas hortaliças que cultivo com carinho. Meus vizinhos sempre passam para pegar uma hortelã para o chimarrão ou um pouco de alecrim para temperar a carne. Meu ateliê de costura, que começou tão pequeno, cresceu e se transformou. Hoje funciona na parte da frente da casa, onde construí uma extensão com a ajuda dos meus sobrinhos. Não trabalho mais tantas horas quanto antes. A idade cobra seu preço nas vistas e nas juntas. Mas ainda faço alguns trabalhos especiais para clientes antigas que não aceitam outra costureira. A maior parte do tempo no ateliê agora é dedicada a ensinar. 2 vezes por semana, dou aulas de costura para mulheres encaminhadas pelo Centro de Referência da Mulher, que funciona em parceria com nosso Círculo de Esperança. Ver essas mulheres, muitas delas saindo de situações de violência, encontrando independência financeira e recuperando a autoestima através do trabalho manual, me enche de uma alegria indescritível. O Círculo de Esperança, que começou naquela salinha da minha casa há tantos anos, hoje é uma organização reconhecida na cidade. Temos uma sede própria, voluntários, parcerias com a prefeitura e com ONGs nacionais. Faço questão de participar de todas as reuniões, mesmo que agora meu papel seja mais de mentora que de coordenadora. As mulheres mais jovens assumiram a liderança, trazendo novas ideias, novas abordagens, mantendo o trabalho vivo e relevante. Sofia, minha querida filha, hoje é uma mulher de 51 anos. Formou-se em psicologia, inspirada pela doutora Normélia, que tanto nos ajudou, e trabalha no atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência. Ela tem um jeito especial com os pequenos, consegue fazer com que se sintam seguros, compreendidos, respeitados. Acho que a própria experiência dela, mesmo dolorosa, deu esse dom de conectar com o sofrimento alheio, sem se deixar abater por ele. Ela se casou com um professor de matemática, o Adalberto, um homem gentil e paciente que conheceu na faculdade. Tenho 2 netos maravilhosos, a Isadora, de 25 anos, que seguiu os passos da mãe e também está se formando em psicologia, e o Túlio, de 22, que estuda engenharia civil em Curitiba. Ele vem me visitar nas férias e sempre faz questão de passar pelo menos um dia inteiro comigo no ateliê, me ajudando a organizar os tecidos, ouvindo minhas histórias de antigamente. Meus irmãos Juvenal e Osvaldo, já idosos como eu, continuam por perto. Juvenal perdeu a Hortência para um câncer há 5 anos, uma perda que nos abalou profundamente. Ela foi uma guerreira até o fim, e sua ausência ainda é sentida em cada reunião familiar, em cada data especial. Osvaldo nunca se casou, sempre foi o mais solitário dos 3, mas tem uma conexão especial com os sobrinhos netos, que o adoram. As manhãs são meu momento favorito do dia. Acordo cedo, com o primeiro raio de sol. Preparo meu café, sento na varanda e observo a rua despertar lentamente. As crianças indo para a escola, os trabalhadores para suas fábricas e escritórios, o carteiro fazendo sua ronda. A vida em seu ritmo normal, seguro, previsível. Uma bênção que aprendi a não tomar como garantida. Nas tardes, quando não estou dando aula no ateliê, gosto de receber visitas. Ex-alunas trazem suas crianças para me conhecer, chamando-me de Vovó Neide, mesmo sem termos laço de sangue.
Senhoras do Círculo de Esperança vêm tomar chá, discutir os problemas da comunidade, pedir conselhos. Tenho uma cadeira de balanço na varanda onde me sento para conversar, e uma cesta sempre cheia de bolinhos de fubá, pão de queijo ou biscoitos de polvilho. Receitas antigas da minha mãe que ainda faço com prazer. Uma vez por mês, normalmente no último domingo, a família toda se reúne aqui em casa para um almoço. Sofia e Adalberto, os netos quando podem vir, meus irmãos, sobrinhos, às vezes até alguns amigos próximos. A casa fica cheia, barulhenta, viva. Faço questão de cozinhar eu mesma, com a ajuda de Sofia e das meninas. Preparo pratos que todos amam, virado de feijão com linguiça, arroz carreteiro, galinhada e a sobremesa que nunca pode faltar, o pudim de leite condensado que era o favorito da minha mãe. Durante esses almoços, olho em volta e sinto uma gratidão profunda. Não pelo que passei. Jamais agradecerei o sofrimento, mas pela força que descobri em mim, pela família que construímos, pela paz que conquistamos. Penso em todas as mulheres que ajudamos ao longo dos anos, nas crianças que foram protegidas porque suas mães encontraram coragem para denunciar, para sair, para recomeçar. Às vezes, muito raramente, ainda tenho notícias sobre Valdomiro. Anos atrás, soubemos que ele havia morrido em um acidente de carro em algum lugar do Rio Grande do Sul. Não senti alegria com a notícia, nem mesmo alívio. Percebi que ele já não tinha mais poder sobre meus pensamentos, sobre minhas emoções. Era apenas uma sombra distante de um passado que, embora tenha deixado cicatrizes, não define quem somos. À noite, antes de dormir, tenho o hábito de ler um pouco. Gosto de poesia, de romances históricos, de biografias de mulheres fortes. Na mesinha de cabeceira, guardo um caderno onde Sofia escreveu suas primeiras histórias, aquelas que começaram como forma de terapia e revelaram seu talento. Às vezes, releio esses textos infantis, reconhecendo neles os primeiros sinais da mulher extraordinária que minha filha se tornaria. E assim, vivo meus dias, em paz com meu passado, grata pelo meu presente, esperançosa quanto ao futuro. Não só o meu futuro, que a essa altura da vida já se tornou mais curto que o caminho percorrido, mas o futuro das mulheres e crianças que continuarão o trabalho que começamos, que levarão adiante a mensagem de que é possível sobreviver, superar e até mesmo florescer depois da tempestade. Como dizem por aqui no Paraná, depois do temporal vem a bonança, e que bonança linda a vida me reservou. Meus queridos, chegando ao final desta nossa conversa, quero deixar algumas palavras que vêm do fundo do meu coração, palavras que custaram muito tempo e muitas lágrimas para eu aprender. Se você está passando por uma situação parecida com a que vivi, ou conhece alguém que esteja, quero que saiba, não está sozinha. O silêncio é o maior aliado do abuso. Foi quebrando esse silêncio que encontrei minha libertação, e foi ajudando outras mulheres a quebrar o delas que encontrei meu propósito. Aprendi que o medo pode nos paralisar, mas também pode nos impulsionar a agir quando algo ainda mais precioso está em risco. Quando vi aquelas marcas no corpo da minha Sofia, o medo que senti de perder minha filha foi maior que o medo que tinha do meu marido, e foi essa inversão que me deu coragem para agir. Acredite em seus instintos. Nós, mães, temos uma intuição que raramente falha. Se algo parece errado, provavelmente está. Eu ignorei os primeiros sinais porque era mais confortável não ver, porque não queria enfrentar a terrível verdade. Mas cada dia de negação foi um dia a mais de sofrimento para minha filha. Entendi, com o tempo, que não sou responsável pelas ações dos outros, apenas pelas minhas. Carreguei por anos a culpa de não ter percebido antes o que acontecia com Sofia. Mas a verdadeira culpa nunca foi minha, nem poderia ser. A responsabilidade pelo abuso é única e exclusivamente do abusador. A vida tem um jeito engraçado de nos mostrar nossa própria força. Antes daquela noite fatídica, eu me via como uma mulher fraca, submissa, incapaz de grandes atos. Foi precisamente quando tudo desmoronou que descobri a fortaleza que existia dentro de mim.
Como diz aquele ditado, é na queda que a gente aprende a voar. O processo de cura não é linear. Há dias bons e dias ruins, momentos de progresso e momentos de recaída. Tanto para mim quanto para Sofia, a recuperação foi uma estrada cheia de curvas e obstáculos. Mas cada pequena vitória, cada pesadelo a menos, cada sorriso genuíno era uma prova de que estávamos seguindo na direção certa. Aprendi que pedir ajuda não é fraqueza, é sabedoria. Sozinha, eu jamais teria conseguido proteger Sofia e reconstruir nossas vidas. Precisei da força dos meus irmãos, do apoio de Hortência, da orientação profissional da doutora Normelia, da compreensão do delegado Durval. E mais tarde, da força coletiva do nosso círculo de esperança. Mãos que se estendem para ajudar são bênçãos que não devemos recusar por orgulho. A dor pode se transformar em propósito. O que vivemos foi terrível, mas não foi em vão. Cada mulher que ajudei a sair de uma situação de abuso, cada criança que foi protegida porque sua mãe encontrou coragem para agir, cada família reconstruída sobre bases mais saudáveis, tudo isso deu sentido ao nosso sofrimento. Não que o justifique, jamais, mas pelo menos não deixa que tenha sido em vão. E talvez a lição mais importante: o abuso não define quem somos. Por muito tempo, fui a mulher cujo marido abusava da filha. Sofia era a menina abusada pelo pai. Essas etiquetas invisíveis nos acompanhavam, moldando como os outros nos viam e, pior, como víamos a nós mesmas. Quebrar essas definições, reclamar nossas identidades para além do trauma, foi parte fundamental da nossa cura. Se você está em uma situação de violência, lembre-se, existe uma saída. Pode parecer impossível agora, pode parecer que você está sozinha, que ninguém acreditará em você, que não há para onde ir. Mas eu estive nesse mesmo lugar de desespero e posso te garantir que há um caminho. Há pessoas dispostas a ajudar. Há uma vida esperando por você do outro lado do medo. Em cada cidade do Brasil existem serviços de proteção às mulheres e crianças. Busque ajuda, mesmo que seja apenas uma ligação anônima para entender suas opções. Um primeiro passo, mesmo pequeno, pode abrir o caminho para a sua libertação. E para você, que está assistindo e felizmente nunca passou por uma situação assim, peço, esteja atenta aos sinais. Uma vizinha com marcas inexplicáveis, uma criança que mudou repentinamente de comportamento, uma amiga que parece sempre assustada. Às vezes, uma palavra de apoio, um ouvido atento, pode ser o que aquela pessoa precisa para encontrar coragem. Eu encontrei meu propósito em ajudar outras mulheres a saírem da escuridão que um dia me engoliu. Encontrei minha paz vendo minha filha florescer, apesar de tudo. Encontrei minha alegria na simplicidade dos dias comuns, sem medo, sem segredos. E agora, antes de me despedir, quero pedir um favorzinho especial. Se essa história tocou seu coração, se você encontrou alguma força ou inspiração nas minhas palavras, por favor, inscreva-se no canal. Ative aquele sininho para a gente continuar essa conversa em outros vídeos. Essa inscrição é importante não só pelo número, mas porque significa que estamos construindo uma rede de apoio, uma comunidade de pessoas que se importam. Deixe também um comentário com a palavra coragem. É uma forma de dizer que você assistiu até o fim, que você se importa com histórias como a minha. E essa sua atitude, meu querido, minha querida, pode dar força para outras pessoas que estão assistindo e talvez precisando de um sinal, de um empurrãozinho para buscar ajuda. Faça isso agora. Não espere nem mais um minuto. Porque às vezes, um pequeno gesto como esse pode ser o início de uma grande mudança na vida de alguém. Do fundo do meu coração, obrigada por me ouvir. Que Deus abençoe cada um de vocês e que nossas histórias, por mais dolorosas que sejam, possam servir como farol para iluminar o caminho de quem ainda está perdido na escuridão.